Fala, galera da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, né, nesse momento que nós estamos passando. E hoje nós vamos para mais uma aula aqui no YouTube da nossa escola, que vai ser uma aula sobre Química 2, onde a gente vai dar continuidade ao assunto de equilíbrio químico. Hoje a gente vai estudar o capítulo 20 da apostila de vocês, que é Equilíbrio Químico 2. Então, a gente já viu Equilíbrio Químico 1 no capítulo 19, que foi a nossa aula passada. E na aula de hoje a gente vai, então, continuar esse assunto de equilíbrio químico. Para quem não me conhece, meu nome é Sara e eu sou professora de Química do Colégio Força Máxima nas unidades de São Gonçalo e de Laranjeiras. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Bem, o primeiro assunto que a gente vai falar na aula de hoje é sobre o princípio de Le Chatelier. Primeiro, a gente vai conhecer, né, quem é esse Le Chatelier. O Le Chatelier, ele foi um químico francês que também era engenheiro químico e engenheiro metalúrgico. E ele, em 1884, enunciou uma generalização, ou seja, uma frase, certo? Que é como funcionasse como se fosse uma lei, que narrasse um determinado comportamento. Essa generalização que ele enunciou é uma generalização sobre comportamento de sistemas em equilíbrio quando eles eram perturbados. Então, a gente vem falando, né, já desde o capítulo 19, a gente vem falando sobre os sistemas em equilíbrio. O que é equilíbrio, quando é atingido o equilíbrio, o que ocorre quando um sistema atinge o equilíbrio, tudo isso a gente viu na nossa aula passada. O Le Chatelier, então, ele foi estudar, né, o que acontecia com esses sistemas quando a gente perturbava o equilíbrio deles. Então, imagina, a gente tem um sistema que está em equilíbrio, né? A gente tem ali uma reação química que está em equilíbrio. Então, a gente tem a velocidade no sentido de formação dos produtos e a velocidade no sentido de formação dos reagentes igual, meu sistema em equilíbrio. O que acontece se eu perturbar esse equilíbrio? Né? O que acontece? O que eu vou fazer naquele sistema que vai perturbar aquele equilíbrio e como que essa reação ela vai se comportar com essa perturbação que eu realizei? Então, era isso que o Le Chatelier estava interessado em estudar. E aí, então, o princípio que ele enunciou foi chamado de princípio de Le Chatelier. E ele vai dizer para a gente o que acontece, o que o sistema faz para poder retornar ao equilíbrio quando ele é perturbado. Então, o Le Chatelier ele enunciou o princípio, né, da seguinte maneira. Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar procurando diminuir os efeitos dessa força. Então, imagina o seguinte, eu apliquei, né, uma força, eu fiz algo em um sistema que estava em equilíbrio. Como que esse sistema ele vai me responder? Ele vai tentar se reajustar, ou seja, ele vai tentar se modificar, procurando, né, visando diminuir aquele efeito que eu causei, para poder ele restabelecer o equilíbrio. Então, gente, esse princípio é interessante porque ele mostra, né, que os sistemas eles tendem ao equilíbrio. Por mais que eu tente perturbar aquele sistema para tirar ele do equilíbrio, ele vai sempre buscar uma forma de retornar ao equilíbrio. Então, é isso que o princípio de Le Chatelier diz para a gente. Traduzindo, né, o que está escrito nessa frase, basicamente, um sistema em equilíbrio químico, ao sofrer perturbações externas, irá reagir de maneira a minimizar ou anular essa alteração, deslocando o equilíbrio em um sentido que torne isso possível. Então, o que a reação vai fazer? A gente já viu que a reação química que ocorre em equilíbrio, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido em direção aos produtos e um sentido em direção aos reagentes, que a gente chama de sentido direto e sentido inverso. Quando eu perturbo um equilíbrio químico, então um sistema que está em equilíbrio químico, essa reação ela vai provocar um deslocamento ou no sentido direto ou no sentido inverso, que vai ter como objetivo, né, minimizar ou anular aquela perturbação que eu causei. Então, o nosso objetivo com essa aula é ver
como que um sistema em equilíbrio ele vai se deslocar a partir de determinadas perturbações que eu faça naquele sistema. Então, a gente vai estudar, na realidade, aqui, a gente vai estudar 3 tipos de perturbações que a gente pode causar em um sistema. É o efeito da concentração, o efeito da pressão e o efeito da temperatura. Então, na realidade, são 3 efeitos que a gente vai ver. Pressão, concentração e temperatura, ok? Bem, então, vamos continuar aqui, né, a nossa aula, estudando, então, cada uma dessas perturbações e como que o sistema vai se comportar para tentar minimizar ou anulá-las. Bem, vamos começar, então, com o efeito da concentração. A gente pode ter 4 possibilidades de perturbação com concentração. Se eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio, então, é deslocado no sentido dos produtos. Então, gente, lembra que a gente falou? O que que a reação ela vai querer fazer? Ela vai querer minimizar aquela perturbação que eu causei. Se eu estou aumentando a concentração dos reagentes, o que que a reação pode fazer para tentar anular esse efeito? Ela pode o quê? Aumentar a quantidade dos produtos. Concorda comigo? Porque aí, se eu aumentei a quantidade do reagente, o que que a reação vai fazer para anular esse efeito? Ela aumenta a quantidade do produto para poder voltar a ficar em equilíbrio. Então, o primeiro efeito que pode acontecer em relação à concentração é, se eu aumento a quantidade dos reagentes, né, ou se eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio é deslocado, então, no sentido dos produtos. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, se eu aumento a concentração dos produtos, o que que a reação vai fazer para tentar anular esse efeito? Ela vai se deslocar no sentido dos reagentes, ou seja, se eu aumento a concentração dos produtos, a minha reação ela vai querer, então, aumentar a concentração dos reagentes para poder equilibrar de novo, para poder atingir novamente o equilíbrio. Então, o aumento de concentração dos produtos gera, então, um deslocamento de equilíbrio no sentido dos reagentes. Por outro lado, se eu diminuo a quantidade de reagente, o que que a reação vai querer fazer, então, para tentar anular esse efeito? Ela vai querer produzir mais reagente. Então, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido dos reagentes. Então, olha só, preste atenção. Todos esses deslocamentos que a gente está fazendo aqui, eles estão tentando anular aquele efeito que eu causei. Então, imagina, se eu pego a quantidade de reagentes, ou seja, se eu pego a concentração dos reagentes e eu diminuo essa concentração, o que que a reação vai fazer para tentar anular isso? Ela vai deslocar a minha reação no sentido dos reagentes para poder produzir mais reagentes. E aí eu conseguir entrar em equilíbrio de novo. Da mesma forma, se eu diminuo a concentração dos produtos, a reação ela vai responder essa diminuição deslocando o equilíbrio no sentido dos produtos, para justamente anular essa redução de concentração e eu poder atingir o equilíbrio novamente. Aqui, só um lembrete para vocês com relação à notação que eu estou usando aqui. Percebam que eu usei aqui a setinha, né, que significa aumento da concentração dos reagentes. Então, só lembrando para vocês que esse colchetes aqui, ele representa a concentração. Bem, vamos ver então aqui, né, o nosso exemplo. Aqui no exemplo eu tenho 2 mols de monóxido de carbono, mais 1 mol de oxigênio, dando 2 mols de dióxido de carbono. E aí, aqui eu tenho os 2 sentidos da reação, o sentido direto, que está representado aqui por V1, e o sentido inverso, que está representado por V2. Então, V1 é o sentido dos produtos, V2 é o sentido dos reagentes. O que vai acontecer, então, quando eu alterar essas concentrações desses componentes aqui no meu sistema? Bem, se eu aumento a concentração de monóxido de carbono ou aumento a concentração do oxigênio, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a concentração dos reagentes. Logo, se eu estou aumentando a concentração dos reagentes, o que o sistema vai fazer para tentar anular esse efeito? Ele vai deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos, certo? Para poder eu voltar a ter um equilíbrio aqui entre os meus componentes. Então, eu vou ter um deslocamento de equilíbrio no sentido de V1, aumento de V1. Da mesma forma, se eu aumento a concentração do CO2, CO2 ele é o quê? Ele é o meu produto. Se eu estou aumentando a concentração aqui do produto, o que a minha reação vai fazer para tentar anular esse efeito? Ela vai aumentar
V2, ou seja, ela vai se deslocar, né? O equilíbrio vai ser deslocado no sentido dos reagentes, para que eu aumente a quantidade de reagente e eu consiga, então, equilibrar a reação. Se eu, então, diminuo a concentração do monóxido de carbono ou diminuo a concentração do oxigênio, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a concentração dos reagentes. Se eu estou diminuindo a concentração dos reagentes, o que a minha reação vai fazer, né, para tentar restabelecer o equilíbrio, para tentar anular esse efeito? Ela vai deslocar no sentido dos reagentes, para que eu possa produzir mais reagentes e aí eu anule esse efeito, então, de diminuição da concentração. Da mesma forma, se eu diminuo a concentração do CO2, que é meu produto, o que a reação, então, ela vai fazer para poder restabelecer o equilíbrio? Ela vai ser deslocada, então, no sentido de V1, no sentido dos produtos, com o objetivo de aumentar a concentração dos produtos e eu anular esse efeito de diminuição. Então, percebam que tudo que a gente está fazendo aqui, a reação ela tenta deslocar o equilíbrio no sentido de anular aquele efeito que você causou. Então, se eu aumento a concentração de reagente, o que a reação vai fazer para anular isso? Ela vai deslocar no sentido do produto, certo? Da mesma forma, se eu diminuo a concentração dos reagentes, o que a minha reação vai fazer para anular esse efeito de diminuição? Ela vai se deslocar no sentido dos reagentes, para poder produzir mais reagente. Entenderam? Então, ela sempre está tentando anular o efeito que você causou. E aí, aqui uma observação importante é que a adição ou retirada de um componente sólido não altera o estado de equilíbrio da reação, porque a concentração de sólidos ela é constante. Então, imagina que eu tenho essa reação aqui, de carbono sólido mais CO2 gasoso indo a 2CO gasoso. Se eu retiro ou adiciono carbono sólido, essa reação ela não vai ter deslocamento de equilíbrio, porque a concentração de sólidos ela é sempre constante. Então, ela não vai provocar aqui uma alteração nesse equilíbrio, ok? Bem, o próximo efeito que a gente vai ver é o efeito da pressão. O efeito da pressão, a gente tem dois possíveis efeitos. A gente tem o primeiro caso, que é, se eu aumento a pressão de um sistema, o equilíbrio é deslocado no sentido que tem menor volume. Ou, se eu diminuo a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado no sentido de maior volume. Então, é inversamente proporcional. Se eu aumento pressão, o equilíbrio desloca para o menor volume. Se eu diminuo pressão, o equilíbrio desloca no sentido de maior volume. Eles são sempre opostos. Um exemplo que a gente tem aqui é o dessa reação de 3 mols de hidrogênio mais 1 mol de nitrogênio indo a 2 mols de amônia. Então, observe o seguinte. O volume ele está, né, diretamente relacionado aqui com a quantidade de mols que eu tenho de cada um desses componentes. Então, eu posso escrever esse meu volume aqui dos reagentes como sendo aqui a soma, né, dos 3 mols de hidrogênio mais 1 mol de nitrogênio. E aí, o que eu vou ter no final são 4V, ou 4 unidades de volume, né, se vocês quiserem ler dessa forma. Então, o volume a gente vai avaliar aqui sempre em função do número de mols, ok? Então, aqui, como eu tenho 3 mols, aqui eu tenho 1 mol, 3 mais 1, 4. Então, eu tenho 4V. Nos produtos, o que acontece? Nos produtos, eu formei só 2 mols de amônia. Então, como a gente vai avaliar o volume em relação à quantidade em mols, né, esse volume eu poderia escrever como sendo 2V, né, 2 unidades de volume, porque são 2 mols de amônia. Então, observe que eu tenho aqui um maior volume nos reagentes e um menor volume nos meus produtos, porque aqui eu tenho 4V e aqui eu tenho 2V. Então, se aqui eu tenho maior volume e aqui eu tenho menor volume, eu já posso avaliar como que a pressão, né, como que o equilíbrio vai ser deslocado se eu aumentar ou diminuir a pressão desse sistema aqui. Bem, se eu avaliar esse sistema aqui, quando eu aumentar a pressão, o que acontece quando eu aumento a pressão? O equilíbrio é deslocado no sentido de menor volume. Aonde que eu tenho menor volume? Nos produtos. Então, se eu aumento a pressão, para esse sistema aqui, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos, que é onde tem menor volume. Da mesma forma, se eu diminuo a pressão nesse sistema aqui, o equilíbrio, então, vai ser deslocado no sentido dos reagentes. Por quê? Porque é onde eu tenho maior volume, ok? Então, gente, para vocês avaliarem o efeito de pressão, primeiro vocês têm que ver quantos mols tem.
no total dos componentes gasosos, né, aqui nos reagentes, e também o total de mols, né, dos componentes gasosos nos produtos. Sabendo essa quantidade de mols, né, dos componentes gasosos, vocês têm como avaliar como que a pressão vai se comportar. Aonde tiver o maior volume, certo? Se eu diminuir a pressão, vai ser a direção aonde o equilíbrio vai ser deslocado. E aonde tiver o menor volume, se eu aumento a pressão, vai ser a direção, vai ser o sentido para onde o equilíbrio vai ser deslocado, ok? Então, a avaliação aqui da pressão sempre em relação ao número de mols que a gente tem, né, dos componentes gasosos em uma reação química, tá? Por fim, a gente tem aqui o efeito da temperatura. O efeito da temperatura também são dois possíveis efeitos. Eu posso ter o aumento da temperatura, e aí, quando eu aumento a temperatura de um sistema, o equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico da reação, ou seja, no sentido onde ΔH é positivo. Da mesma forma, né, se eu diminuo a temperatura de um sistema, o equilíbrio ele é deslocado no sentido exotérmico da reação, ou seja, no sentido onde o ΔH ele é negativo, ok? E aí, essa questão aqui do equilíbrio do equilíbrio, né, de sistemas em relação à temperatura tem um macete bem legal, que eu sempre ensino para vocês. Eu aprendi com um colega meu, né, que também é professor de química. Eu acho esse macete muito legal. E aí eu sempre passo para os meus alunos para que eles não se esqueçam como que funciona o efeito da temperatura. Então, gente, olha só. Aumenta a temperatura. Então, imagina que aqui é o fogo, representando o aumento da temperatura. Se eu aumento a temperatura, o que acontece? Senti doendo, né? Aumentei a temperatura e me queimei. Senti doendo. Opa, senti doendo, então se eu aumento a temperatura, eu desloco para o sentido endotérmico. Entenderam? Então, vocês vão sempre lembrar disso. Se eu aumento a temperatura, eu me queimo. E aí, se eu me queimo, eu senti doendo. Então, quando eu aumento a temperatura, eu desloco a reação para o sentido endo, ou sentido endotérmico. Show? Garanto que vocês nunca mais vão esquecer esse negócio aqui. E aí, se você já sabe que aumenta a temperatura sentido endo, quando diminui a temperatura, só pode ser sentido exo. Aí vocês vão por eliminação, né? Porque só tem reação endotérmica ou exotérmica. Se quando aumenta a temperatura, sentido endo, quando diminui, sentido exo. Aí é por eliminação, beleza? Então, esse macete aqui, ele é assim, tira e queda. Vocês garanto que vocês nunca mais vão esquecer. E isso é legal porque é uma coisa que costuma cair bastante vestibular. Então, vocês saberem esses macetinhos para ajudar vocês na hora que estiver fazendo a prova, é muito legal. Então, agora que vocês não vão esquecer mais o efeito de temperatura, graças a esse macete maravilhoso, vamos ao nosso exemplo. Então, a gente tem aqui esse exemplo dessa reação, que é a reação do nitrogênio, mais 3 mols de hidrogênio, dando 2 mols de amônia. Mesma reação que a gente viu no exemplo passado. E aí, o que acontece com essa reação aqui? Ela tem um ΔH, ela tem um ΔH0, né, um ΔH padrão, igual a menos 26,2 quilocalorias. Ou seja, se o ΔH padrão dela é de menos 26,2 quilocalorias, isso significa que no sentido direto, ou seja, no sentido dos produtos, o ΔH dela é exotérmico, porque ele é negativo. Então, eu vou escrever aqui em cima, ó, exo. Porque eu sei pelo ΔH aqui da reação que se o ΔH padrão dela é menos 26,2, isso significa que no sentido direto, ou seja, no sentido dos produtos, ela é exotérmica. Logo, se ela é exotérmica no sentido dos produtos, no sentido dos reagentes, ela vai ser endotérmica, né? Ok, então já sei aqui como que é essa reação para cada um dos sentidos. Agora vamos avaliar. Se eu aumento a temperatura dessa reação, para onde que ela vai deslocar? Aumenta a temperatura, sentido endo. Então, se eu aumento a temperatura, para onde que o equilíbrio vai ser deslocado? Ele vai ser deslocado no sentido dos reagentes, porque esse é o sentido endotérmico da reação. Na mesma forma, se eu diminuo a temperatura,
o equilíbrio, então, é deslocado para onde? É deslocado no sentido dos produtos. Por quê? Porque o sentido dos produtos é o sentido exotérmico. Beleza? Então, sempre lembrem do macetinho para vocês não esquecerem como funciona o efeito da temperatura. E aí, o outro exotérmico vai ser por eliminação. Show? Bem, agora a gente vai ver o efeito do catalisador. O catalisador, gente, ele não perturba o equilíbrio, porque ele aumenta a velocidade das reações direta e inversa na mesma proporção. Então, vocês precisam ter muita atenção para o efeito do catalisador. Por quê? Vocês costumam confundir bastante o efeito do catalisador em cinética química com o efeito do catalisador no equilíbrio químico. E aí vocês têm que ter atenção porque a adição de catalisador, ela diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. Isso foi o que a gente viu aonde? Lá em cinética química, certo? A gente viu em cinética química que se eu adiciono um catalisador em uma reação, eu diminuo a energia de ativação daquela reação e, consequentemente, aumento a velocidade dela. Mas a adição de catalisador, quando a gente fala de equilíbrio químico, ela não provoca deslocamento do equilíbrio. Então, a adição de catalisador não vai perturbar o equilíbrio de uma reação, ela não vai provocar nenhum deslocamento de equilíbrio. Isso é importante porque vocês costumam associar o equilíbrio com cinética, quando entra o catalisador. E aí, se vem uma pergunta falando, como que o catalisador influencia a cinética de uma reação? Aí vocês vão dizer, ele diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. Ou então, posso perguntar assim, qual o efeito do catalisador no equilíbrio químico? Vocês podem dizer a mesma coisa na cinética? Não. Se eu estiver perguntando no equilíbrio químico, o que o catalisador faz? Nada. Ele não provoca deslocamento do equilíbrio. Então, ele não vai alterar a minha reação. Beleza? Então, não confundam essas duas coisas. É importante vocês terem isso em mente. Isso costuma cair bastante em vestibular, porque é uma coisa que vocês confundem bastante. Então, é interessante vocês terem isso sempre em mente. Separar o que a gente viu em cinética, do efeito do catalisador, e o que a gente está vendo aqui em equilíbrio. Ok? E aí, aqui eu preparei para você, na verdade, né, eu peguei a tabela que tem na apostila de vocês e só digitei aqui no slide, né, para poder passar para vocês. Isso aqui é um resumo de todas as alterações, ou seja, de todas as perturbações nas condições de reação que a gente viu nessa aula e como que elas vão deslocar a reação. Então, aqui tem a adição de reagente, que vai, então, provocar um deslocamento no sentido dos produtos. A adição de produto vai provocar um deslocamento no sentido dos reagentes. Retirada de reagente, alteração no sentido do reagente. Retirada de produto, vou deslocar no sentido dos produtos. Aumento da pressão, desloco no sentido de menor volume. Diminuição da pressão, desloco no sentido de maior volume. Aumento da temperatura, desloco pro sentido endo. Lembra do macete? Diminuição da temperatura, desloco para o sentido exo. E adição de catalisador não desloca equilíbrio. Então, isso aqui é só um resuminho de tudo que a gente explicou aqui na aula hoje, ok? Seria legal, né, vocês até pegarem esse quadro, copiarem no caderno de vocês, para vocês irem treinando, né, com as reações, tentando ver como que cada alteração dessas aqui poderia alterar a reação que vocês estão vendo ou que vocês estão estudando, ok? Bem, então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu reforço aqui a importância de vocês fazerem os exercícios da apostila e de tirarem as dúvidas de vocês, né, nas aulas online, enfim. Vocês já sabem disso tudo, né? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!